Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está nesta segunda-feira, dia 23 de março? Mulher ao molde do Criador. O casamento e a família são projetos divinos. Porém, o mundo tenta destruir essa estrutura e confundir as identidades. Por isso, nós mulheres precisamos ser o coração do lar, o termômetro da casa. Quando estamos em paz, a família reflete esta paz. Em tempos de confusão, o mundo precisa ver em nós a referência que vem do Criador. Rosana Nascimento, essa mulher de impacto, vem falar sobre o casamento, sobre a mulher ao molde do Criador. A mulher ao molde do Criador é a mulher ajudadora, a mulher auxiliadora, aquela que, onde ela está, o ambiente reflete aquilo que tem nela, aquilo que ela emana, aquilo que está dentro dela. Você já percebeu na sua casa que quando você está bem, a casa toda acorda bem? Quando você transmite paz, a casa também transmite paz. Quando você está irritada, parece que tudo à sua volta também está irritado? Pois é, eu também sou dessa opinião da Rosana, a qual nós refletimos o Criador, a qual nós carregamos este poder, esta potência do Senhor para mudar ambientes. Você acredita que você pode mudar um ambiente a qual você está? Você acredita que você é capaz de mudar o ambiente que você trabalha, que você vive, que você está visitando? Aleluia! Porque existe um poder do Criador dentro de você. E ela ainda vai falar sobre o casamento e a família, que são projetos divinos, e a qual nesses últimos dias nós temos visto sendo destruídas pelo inimigo, sendo destruídas por falsas ideias, por falsas situações da sociedade nesse tempo, a qual o inimigo luta todos os dias para destruir a família, o casamento, para destruir estas instituições, este sacramento que Deus colocou em nossas vidas. Então, que nessa manhã, eu e você possamos continuar a ser o coração do lar, que nós possamos continuar a ser o termômetro da nossa casa. E você nessa manhã, o que o teu termômetro tem marcado? Paz, serenidade, tranquilidade ou aflição, desgosto, irritabilidade? O que o teu termômetro tem emanado nessa manhã? Quando você desperta, quando você acorda, quando você coloca a tua casa para rodar, a tua casa para trabalhar, a tua casa para acordar, você é o termômetro do teu lar. Se o teu lar não está bem, você é o termômetro e normalmente é porque você não está bem. Então que nessa manhã você possa olhar à sua volta, você possa olhar para você e ver como você deixou esta manhã a sua casa. Já saiu para trabalhar, já saiu para sua jornada. Como você deixou essa casa nessa manhã? Como está a sua casa, chamada lar, chamada lugar de descanso, lugar de amor, lugar de prosperidade? Aleluia! Glória a Deus! 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28, vai dizer assim: Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, vestes os teus trajes reais. E disfarçou-se o rei de Israel e foram à batalha. Versículo 34. E a batalha se intensificou naquele dia. Então o rei de Israel se esforçou para manter-se em pé no seu carro diante dos arameus, até o entardecer, e morreu ao pôr do sol.
Glórias a Deus por esta palavra nessa manhã. Nós vamos ver aqui no livro de 2 Crônicas que vai falar sobre o rei de Israel, também conhecido como rei Acabe nesse tempo, e o rei Josafá. Nós vamos ver no começo deste capítulo que Josafá e Acabe fizeram uma aliança, o rei de Judá e o rei de Israel. De que maneira se deu essa aliança? Através de um casamento de filhos, através de um parentesco. E ali, Acabe chama Josafá e pergunta se Josafá sobe com ele para Ramote Gileade, sobe pelejar, sobe para a guerra, sobe para fazer uma guerra. Então Josafá responde: o meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Então eles sobem para Ramote Gileade. Eles sobem mas antes disso eles vão consultar os profetas. E todos os profetas que estavam do lado de Acabe profetizam mentiras, são falsos profetas, profetizam aquilo que não é verdade. E trazem para Acabe tudo aquilo que Acabe quer ouvir, tudo aquilo que Acabe quer entender. E eles falam: rei, você vai subir a Ramote Gileade, você vai vencer, você vai ser vencedor, você vai destronar o inimigo e tudo. E então Josafá fica desconfiado porque todos aqueles profetas só profetizavam a mesma coisa. E Josafá sentiu algo estranho. Josafá diz: não tem mais ninguém que fale em nome de Deus no teu reino? E aí Acabe diz: tem um profeta aí que ele vem, mas eu não gosto dele, eu odeio ele. Lá no versículo 7 vai falar assim: eu odeio ele. Esse homem só profetiza coisas negativas para mim. Tudo que ele vai profetizar, ele só me profetiza o mal, ele nunca me profetiza o bem. Mas mandaram chamar a ele. Ele se chamava Micaías. Então o profeta Micaías vem e começa a profetizar tudo a mesma coisa igual aos outros. Então eles dizem para ele: não, mas fala a verdade. Profetiza o que é para profetizar. Então Micaías fala que se ele voltasse da guerra, então Deus não era com ele. Então Acabe manda Micaías comer o pão da aflição, ser preso no calabouço, ser jogado na masmorra, receber toda a punição necessária, porque ele tinha profetizado de novo coisa má contra o rei. Então eles sobem para a guerra, porque era necessário que eles subissem. Eles tinham feito uma aliança. Josafá era um rei bem visto, era um rei bom, fazia a vontade de Deus. Então eles sobem para a guerra. E quando eles sobem para a guerra, Acabe muda os projetos dele sem avisar. Acabe diz: eu vou me disfarçar, Josafá. Eu vou me vestir, vou tirar meus trajes reais, eu vou me vestir de qualquer maneira e você vai com teus trajes reais. Foi interessante aqui porque Acabe, eu acho que ele estava planejando a morte do rei Josafá. Porque a gente entende que na guerra, quando derruba o rei, a guerra está vencida. Então Acabe, ele se disfarçou. Ele não queria aparecer na guerra, ele queria guerrear sem chamar atenção. E quem ia chamar atenção, na verdade, era Josafá. Então, os assírios começaram a perseguir aquele que estava vestido de rei. E havia uma ordem do rei da Assíria. E a ordem era: matem o rei, não vão guerrear contra os pequenos, não vão guerrear contra aqueles que não têm valor, vão guerrear contra o rei. Então eles começam a perseguir Josafá, o rei, e começam a atirar contra o rei, mas quando eles chegam perto, eles veem que não é Acabe. Eles veem que não é Acabe. Então eles param de guerrear contra o homem que está vestido de rei. E diz a palavra do Senhor que de repente um dos arqueiros lança uma flecha, e a flecha perdida entra e atinge a Acabe, atinge aquele que não, versículo 33, veja, aquele que não estava vestido de rei.
Certo arqueiro atirou com seu arco ao acaso e feriu o rei de Israel contra as juntas da couraça. E Acabe disse ao condutor do carro: volta-te e tire-me do meio do exército, porque estou gravemente ferido. E diz a palavra aqui que a guerra se intensificou naquele dia. E então o rei de Israel se esforçou para ficar em pé no seu carro, diante dos arameus, até o entardecer, e morreu ao pôr do sol. O rei de Israel, ele se esforçou, mas o rei de Israel, ele estava disfarçado. Ninguém sabia que ele era o rei. Ninguém sabia que ele ali tinha um posto. A vontade de se disfarçar, a vontade de talvez ver com que o outro caísse e ele ficasse de pé, fez com que ele fosse atingido de qualquer forma. Porque com Deus nós não podemos brincar. Com Deus não adianta, que quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado. Porque havia uma palavra da parte da boca do profeta Micaías sobre a vida de Acabe. Havia uma palavra sobre a guerra que ia acontecer. Havia uma palavra lançada da boca de um profeta, ou seja, da boca de Deus para Acabe. Não adiantava Acabe se disfarçar. Acabe queria se disfarçar na guerra, Acabe queria se disfarçar do que ele era, Acabe queria enganar aqueles que estavam ali, mas a Deus ninguém engana, a Deus ninguém pode tirar a visão, a Deus você pode se vestir do que quiser, que Deus vai ver o que você tem por debaixo da couraça, aleluia. Você pode estar vestido de couraça, você pode estar vestido de armaduras, você pode estar vestido com a roupa que você quiser, quem você é e que o que você fez, o Senhor viu, o Senhor contemplou, o Senhor viu em todo o tempo. Então não adianta trocar as suas vestes e dizer que você é quem você não é, porque o Senhor, ele consegue ver você por dentro, por debaixo da couraça. Quando a gente fala de couraça, nós vamos lembrar de Naamã. Naamã tinha lepra debaixo da sua couraça. Ninguém via que a sua couraça estava ali esplendorosa como um grande general de guerra, mas debaixo da couraça existia lepra. Então nessa manhã o Senhor quer falar comigo e com você. O que você tem debaixo da sua couraça? O que tem debaixo dessa couraça? Não adianta esconder, porque aos olhos do Pai tudo está visível. Aos olhos de Deus não tem como esconder o que está debaixo da couraça. Aleluia! Meu Deus! Então vai dizer que ele se manteve de pé. Ele manteve a estatura de rei. Manteve a estatura de pé em cima daquele carro lutando. Mas ali ele não estava sendo rei. Ele não estava vestido de vestes reais. Ele estava vestido simplesmente de um guerreiro, de alguém que estava lutando, de alguém que estava disfarçado no meio da batalha. Já percebeu que existe gente disfarçada no meio da batalha? Já percebeu que existe gente que se disfarça no meio da guerra? Já percebeu que existe gente que não toma para si verdadeiramente aquilo que Deus colocou na vida dele? Já percebeu que tem gente que se destitui daquilo que tem só para ver o outro morrendo na batalha? Porque isso aqui era uma estratégia. Eu vejo uma estratégia de Acabe aqui. Uma estratégia para que o rei fosse visto e ele ficasse a salvo. Ele queria, na verdade, que os assírios seguissem a Josafá, porque estava vestido de rei, e a ele deixasse em paz enquanto ele ganhava a guerra. Mas para Deus não é assim que funciona. Não adianta nós queremos tomar o lugar de alguém, porque Deus sabe qual é o seu lugar. Que Deus abençoe você nessa segunda-feira. Que o Espírito Santo traga a paz à tua casa, ao teu lar, ao teu coração, e que nós possamos entender esta palavra como um alerta da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Café com Palavra mais uma vez. Até amanhã, em nome de Jesus.